Olá pessoal, então sejam bem-vindos a esse vídeo. A gente vai trabalhar hoje a questão de adição ou subtração de frações. Como a gente vai fazer isso? Na realidade, o que é uma fração, né, pessoal? Eu tenho um quociente entre dois números, né? A gente tem um número racional, A sobre B. Então, o que significa 2/5, pessoal? É como se eu pegasse uma barra, certo? De chocolate, por exemplo, né? A gente teria uma barra de chocolate e eu estou falando que eu comi, eu vou repartir 2/5 dela, certo? Então aqui, ó, eu tenho 5 partes e aqui eu estou representando 2 partes. Então isso significa 2/5, é 2 partes de um total de 5. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma barra de chocolate, eu divido ela em 5 partes iguais, e eu quero, né, comer, por exemplo, 2/5. Eu vou pegar 2 pedaços dela. Certo? O que acontece com esse 1/4 aqui? 1/4, ó, aqui eu dividi por 5. Aqui eu tenho um inteiro dividido por 4 partes. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um inteiro que eu vou dividir em 4 partes, correto? Então aqui ao invés de 5 eu tenho o quê? Eu tenho 4 partes. E aqui nós estamos falando que eu estou pegando uma parte dessas 4. Então aqui eu tenho uma partezinha aqui, certo? Eu tenho uma parte de 4. Pessoal, não posso somar né, dessa forma. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar para uma mesma base. Por isso que a gente usa o mínimo múltiplo comum. A gente tem que usar uma mesma base para poder somar. Porque eu não tenho como somar dessa forma, porque o inteiro foi dividido em partes diferentes. Então, o chamado MMC, como a gente vai fazer isso? O MMC, basicamente, a gente vai pegar o 5 e o 4 e faz o nosso mínimo múltiplo comum. Então, nós vamos pegar o 5 e o 4, vamos dividir por 2. Né? O 5 não é divisível por 2 por ser ímpar, então deixa ele permanece como 5. 4 dividido por 2 dá 2. Certo? Bom, 2, eu vou dividir por 2 de novo. 5 novamente é ímpar, não dá para dividir por 2. Certo? Então, 2 dividido por 2 dá 1. Então aqui eu finalizei, cheguei na unidade. Eu tenho 5. 5 só é divisível por ele mesmo, 5. Então 5 dividido por 5 dá 1. Né? E aqui já tinha 1. Então o nosso mínimo múltiplo comum vai ser o quê? Vai ser a multiplicação de 2 por 2 por 5. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 5. Certo? Então eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Certo? Então agora eu vou fazer o mínimo de comum, 20. Bom, como a gente vai fazer então essa questão? Nós vamos traçar dessa forma aqui. O 20 é o mínimo múltiplo comum. Certo? Então nós vamos fazer agora assim, ó, 20 dividido por 5. Então vou fazer bem devagar aqui, ó, 20 dividido por 5. A gente pega o mínimo múltiplo comum, divide pelo denominador e multiplica pelo numerador, vezes 2. Se eu tivesse aqui, ao invés da adição, uma subtração, teria menos, colocaria menos aqui. Como aqui é uma adição, vou permanecer com o sinal mais. Depois eu vou pegar a segunda parcela, 20 dividido por 4 vezes 1. Certo? Então, é sempre assim, eu pego o mínimo múltiplo comum, divido pelo denominador da fração e multiplico pelo numerador. Divide pelo denominador e multiplica pelo numerador. Mais 20, mínimo múltiplo comum, dividido pelo 4, denominador, vezes o numerador. Então, aqui, 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2, 8.
20 dividido por 4 é 5, vezes 1, 5. Certo? E aqui permanece os 20. Então, 8 mais 5, 13. Sobre 20. Então, nada mais é, pessoal, que essa soma dessas duas frações vai me dar 13 sobre 20. Então, 13 sobre 20 é como se eu pegasse o inteiro aqui, ó, e fosse dividir em 20 pedaços. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, então eu teria aqui, ó, 13 sobre 20, seria todo esse pedaço aqui, ó. Eu teria 13 partes de um total de 20. O 20 está aqui. Até lá. Então eu tenho 20 pedaços, né? E eu vou pegar 13 deles. Então isso aqui representa a soma de 2/5 mais 1/4. Correto, pessoal? Se a gente for fazer a divisão, né, na mão, na calculadora, nós poderíamos fazer o seguinte, ó, 2 dividido por 5, certo? Então 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Então 0,4. Mais 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Então eu tenho 0,4 mais 0,25, 0,65. Ou seja, eu tenho 0,65 na soma dos números decimais que representam essas frações. Então, se nós formos fazer aqui, ó, 13 dividido por 20, também vai dar 0,65. Claro que nós estamos trabalhando com fração, não vamos trabalhar com decimais, só para mostrar para vocês que, ó, fecha direitinho essa soma aqui. Então, nós precisamos, fazendo o fechamento, resumindo, né, nós não podemos somar quando nós temos bases diferentes. Aqui tem uma base 5, como 100%, e aqui tem uma base 4. Então, eu tenho que trazer o quê? Para a mesma base. Como eu faço isso? Através do mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai achar o menor valor, o mínimo múltiplo comum aos dois. Então, eu vou ter a minha nova base, não vai ser nem 5 nem 4, vai ser 20. E desses 20, eu vou estar pegando o quê? 13. Então, é como se eu estivesse comendo aqui 13 porções de um total de 20 na minha barra de chocolate, por exemplo. Certo? Vai dar aqui, ó, se fosse fazer em decimal, ó, 2/5, pode dividir pela calculadora, se vocês quiserem, 2,5, 0,4, 1 por 4, 0,25, 65, 0,65. E aqui 13 dividido por 20 também fechou, certo? Então agradeço a atenção de vocês. Se vocês gostarem, né, deem um like, quiserem compartilhar com algum amigo, muito obrigado. E eu fico disponível para alguma ajuda que vocês precisarem. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar que eu certamente respondo. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.